Muito além de escrever o conto que deu origem a um dos maiores filmes já feitos, 2001, Uma Odisseia no Espaço, em 1968, o autor de A Sentinela, em 1948, Arthur C. Clarke, tinha certa predisposição para acertar o futuro, prevendo acontecimentos que ainda estavam longe de acontecer. Mesmo 15 anos após a sua morte, o legado do escritor britânico permanece vivo, com suas obras sendo amplamente lidas e admiradas, inclusive sendo adaptadas em novas criações e ganhando um âmbito digital. Essa colaboração entre o talento literário de Clarke e a visão cinematográfica de Kubrick levou a uma obra-prima que ainda hoje é celebrada como um marco na história do cinema de ficção científica. Clarke, que dividia seu tempo como inventor, também ficou famoso por suas previsões audaciosas sobre o futuro da tecnologia, muitas das quais foram inicialmente ridicularizadas, mas acabaram se revelando acertadas ao longo das décadas seguintes. No campo das telecomunicações, Clarke previu com precisão o advento de um mundo interconectado, afirmando: essas coisas vão tornar possíveis um mundo onde poderemos estar em contato instantâneo um com o outro onde quer que estejamos. Suas palavras se tornaram realidade com o desenvolvimento da tecnologia via satélite, que possibilitou a transmissão de televisão, telefonia e internet em escala global. Responsável por descrever o que hoje conhecemos como cirurgia remota e até a inteligência artificial. Conheça agora um dos maiores autores de ficção científica e suas obras. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Arthur Charles Clarke foi membro da Sociedade Interplanetária Britânica. Em 1945, apresentou os princípios da comunicação por satélite, os quais são utilizados hoje em dia. Tem uma sonda espacial batizada em referência à sua principal obra. Tem um asteroide batizado com seu nome. E não bastante, uma espécie de dinossauro também foi batizada com seu nome. Arthur C. Clarke já tem credenciais demais para justificar o posto de referência quando falamos de ficção científica. E não são somente os livros de Arthur C. Clarke que o credenciam enquanto porta-voz da ciência. Clarke nasceu no dia 16 de dezembro de 1917 em Minehead, no Reino Unido. Um dado muito interessante sobre Arthur C. Clarke, e que talvez o difere da maioria dos grandes escritores, é que Clarke não teve acesso à educação universitária, mas isso acabou tornando-se um mero detalhe. O pequeno Arthur demonstrou, na sua infância, um enorme interesse em astronomia, sendo capaz de desenhar um mapa da Lua usando apenas um telescópio caseiro. Não se surpreenda com a possibilidade do telescópio ter sido criado pelo próprio Clarke, porque é sabido que o escritor era também um inventor autodidata. E foi na Segunda Guerra Mundial que Arthur C. Clarke deu um impulso na sua vida e na carreira científica e literária. Realmente, é impossível desassociar os dois campos, literatura e ciências, na vida de Clarke. Durante a guerra, Arthur C. Clarke se alistou e serviu na RAF, a Força Aérea Real Britânica, e foi lá que ele pôde colocar sua mente para trabalhar com radares, sendo um dos responsáveis por guiar as aeronaves e no desenvolvimento de um sistema de defesa por radar. Só mesmo um autor com uma mente tão brilhante como Arthur C. Clarke conseguiria, em meio à guerra, dar início a uma carreira literária, e de magnitude tão esplêndida que se tornaria referência nos mais diversos campos da sociedade. Ainda no meio do caos militar,
Mais precisamente, em 1945, Arthur C. Clarke apresentou os princípios da comunicação por satélite utilizados nos sistemas atuais. Foi o responsável pelo conceito de satélite geoestacionário. Como reconhecimento, a órbita geoestacionária também é conhecida como órbita Clarke. Durante a guerra, sabe-se lá como, Arthur C. Clarke ainda teve tempo para começar a publicar suas primeiras histórias e contos com uma temática espacial da conquista do espaço pelos homens. Teria Clarke já vislumbrado a corrida espacial? Com suas publicações de histórias e artigos, Arthur ganhou notoriedade e isso permitiu que ele conseguisse ingressar no King's College e fazer uma pós-graduação em astronomia. Durante seus estudos, em 1948, escreveu o conto A Sentinela, que viria a ser publicado em 1951. E para a surpresa de muitos, é essa a história que vai inspirar Stanley Kubrick a produzir a maior obra-prima de ficção científica do cinema. 2001, Uma Odisseia no Espaço. Arthur C. Clarke auxiliava Kubrick na produção do filme e, paralelamente, construía a história para o seu livro, que nada mais é do que uma ampliação do roteiro cinematográfico. Na trama de 2001, um objeto estranho chega à Terra, ainda nos primórdios da humanidade. Mesmo sem uma capacidade cognitiva para descobrir o que era tal objeto, os homens moldam o seu comportamento em torno de tal adereço e assim evoluem. Milhões de anos se passam e na Lua é descoberto um monolito soterrado. A sociedade acha por bem enviar à Lua uma equipe de astronautas e uma inteligência artificial, HAL 9000. Porém, algumas falhas colocam a expedição em risco e a interação homem e máquina, e também nos leva a pensar se somos realmente seres desenvolvidos e apontados como os mais inteligentes. A obra 2001 não é filha única, ela é a primeira publicação de uma quadrilogia. 2001, Uma Odisseia no Espaço, 1968, 2010, Uma Odisseia no Espaço 2, 1982, 2061, Uma Odisseia no Espaço 3, 1987 e 3001, Odisseia Final, 1997. A carreira de Arthur C. Clarke está longe de se resumir apenas na série Odisseia no Espaço. Existem centenas de publicações que são textos realmente de caráter científico. Mas tais publicações com certeza fazem diferença no nosso dia a dia. No início de seu trabalho, grande parte da comunidade científica recebia de forma cética os estudos de Clarke. Foi assim com os satélites geoestacionários e hoje temos TVs, telefones e internet. Em 1964, Clarke já cravava que seria possível uma cirurgia em humanos, com médicos e pacientes em lugares distintos. Em 2001, cirurgiões de Nova York operaram um paciente que estava a 6.000 quilômetros de distância na cidade francesa de Estrasburgo. Arthur C. Clarke também afirmou que em um futuro teríamos os seres mais inteligentes da Terra. Não os humanos ou os animais, mas sim as máquinas. Ele chegou a publicar algumas obras sob dois pseudônimos, Charles Willis e A.G. O'Brien. E quando tornou-se um ícone da literatura ficcional, resolveu mudar-se para o Sri Lanka, onde pôde dedicar-se a uma nova paixão, a exploração submarina. Arthur C. Clarke foi diagnosticado em 1980 com uma doença degenerativa no sistema nervoso, mas isso não o impediu de lançar uma biografia, Dias Incríveis, uma autobiografia de ficção científica de 1989. Mesmo com a doença, Arthur C. Clarke viveu até 2008, quando faleceu por insuficiência cardíaca, deixando para trás um legado duradouro que continuam a inspirar e influenciar a ficção científica e o mundo da tecnologia. Suas visões pioneiras ecoam até os dias de hoje, servindo como um lembrete constante de que o futuro está em constante evolução e que a imaginação, aliada à curiosidade humana, é uma força poderosa capaz de moldar o mundo em que vivemos.